Salmo 24. O Salmo 24, juntamente com o Salmo 22 e 23, eles formam uma trilogia messiânica. Apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus citou o Salmo 22 na cruz, de acordo com Mateus, capítulo 27. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus disse em João, capítulo 10, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o Salmo 24 fala de Deus como o Criador de todas as coisas, como o Deus Santo e como o Rei da Glória. Versículos 1 e 2 do Salmo 24 é o primeiro parágrafo. Eles formam o primeiro parágrafo que apresentam Deus como o Criador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as águas. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento que Jesus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. O mundo, a terra e tudo que somos e temos aqui, tudo pertence ao Senhor. Não pertence a Satanás, ele é um usurpador e não pertence nem a mim nem a você. A Bíblia nos diz que quando morremos, o nosso corpo volta à terra e o nosso espírito volta a Deus para prestar contas de tudo que temos sido e feitos aqui na terra. Então, o primeiro parágrafo do Salmo 24 apresenta Deus, que é Jesus, como o Criador de todas as coisas. O segundo parágrafo, do versículo 3 ao versículo 6, fala da santidade de Deus. Deus Santo, Deus Criador, primeiro parágrafo. Deus Santo, segundo parágrafo. O salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? Este salmo, tudo indica que foi composto por Davi. O primeiro versículo desse salmo diz Mismor le David, salmo de Davi, canção de Davi. Então acredita-se que este salmo foi composto quando Davi e os sacerdotes levaram a arca do Senhor para Jerusalém. Jerusalém, que também é conhecida como Sião, a cidade de Davi, a fortaleza de Davi, a cidade de Deus. E nós temos vários salmos que apontam nesta direção, exaltando Jerusalém como lugar de adoração, de culto, de estudo da palavra. Ali ficava o tabernáculo e depois ali foi edificado o templo, a casa do Senhor. E dentro do tabernáculo e dentro do templo, lá no Santo dos Santos, estava a arca do Senhor. E dentro da arca do Senhor estava a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, quando nós estudamos 2 Samuel, capítulo 5 e capítulo 6, aprendemos então que Davi conquistou Jerusalém e levou para Jerusalém a arca do Senhor, símbolo da presença do Senhor por causa da lei do Senhor, da lei de Deus que estava dentro da arca. Então o lugar santo é o lugar onde Deus está. Quem estará lá? Quem vai ficar na presença do Senhor? Não apenas fazer uma visita, mas ali viver na presença de Deus. Sabemos que, embora tenha existido e exista de fato Sião, Jerusalém, existiu o tabernáculo, o templo, mas tudo isso, à luz do Novo Testamento, aponta para a cidade celestial.
Nós aprendemos isso em Gálatas, na carta aos Hebreus, em Apocalipse. E Jesus disse que tem preparado lugar para nós, onde nós podemos estar com Ele e com seu Pai para sempre. Então, a pergunta do salmista é relevante, não pode ser olvidada. Ele quer saber quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai estar na presença de Deus, aqui na terra e no céu, no tempo e na eternidade? Quem? E o salmista responde. Há muitas perguntas interessantes em nossos dias. Há pessoas que perguntam: que profissão terei? Como ser feliz? Com quem casar? Onde comprar uma casa, um apartamento? Não podemos negar o valor dessas perguntas, mas não há pergunta mais importante na vida de uma pessoa do que: quem vai estar na presença de Deus? Como eu posso fazer para viver na presença de Deus? Dentro da minha casa, dentro do templo, dentro da cidade, no campo. Quem? A resposta não é só o homem ou só a mulher, só o rico ou só o pobre, só o velho ou só o jovem. Não. Só o judeu ou só o gentio. A resposta não é esta. A resposta que a Bíblia dá é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Tão interessante esta colocação. Puro de mãos diz respeito às nossas ações. Limpo de coração diz respeito aos nossos pensamentos, às nossas emoções, ao nosso ser interior. A terceira coisa que ele diz é a seguinte: que não entrega a sua alma à falsidade, na minha tradução aqui. O texto bíblico original diz que não entrega a minha alma, como se Deus estivesse falando. Que não entrega significa que não recebe, que não toma o meu nome, a minha pessoa, de maneira falsa. Esta é uma palavra muito importante traduzida aqui, que não entrega. É a palavra nassá, em hebraico, é o verbo. Esse verbo aparece no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, Êxodo, capítulo 23, versículo 1. No Salmo, em outros lugares, nós encontramos este verbo. Até mesmo aqui, no versículo 5, nós encontramos este mesmo verbo, o verbo nassá. Ele aparece no Antigo Testamento mais de 600 vezes. E tem o sentido de tomar, receber, levantar, disseminar, divulgar, levar. Tem todas essas traduções no texto bíblico do Antigo Testamento. Então, aquele que não toma o nome de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus, que não recebe Deus de maneira falsa e mentirosa. A palavra alma aqui é a palavra nefesh, mas aqui não está com o sufixo pronominal da terceira pessoa do singular, a sua alma, está com o sufixo pronominal da primeira pessoa do singular, que não toma a minha alma, nefesh, e não nefisho, a sua alma, a alma dele. Esta ideia de Deus usar a palavra alma com relação a si mesmo, nós encontramos em Amós, capítulo 6, nós encontramos também em Jeremias, capítulo 51, Deus falando, usando
jurou o Senhor por si mesmo. Lá, a palavra nefesh é nefsho. Então, está no nifal o verbo, e como se fosse passivo ou reflexivo, nesse caso é reflexivo. Então, Deus jurou por si mesmo, por sua própria alma. Então, aqui, Deus está dizendo que aquele que vai habitar na presença do Senhor, que vai viver na presença do Senhor, é aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não recebe o Senhor. Este é o sentido do texto original. Com mentiras, com vaidades, e nem jura enganosamente, nem usa a palavra de maneira mentirosa. Então, as marcas de uma pessoa que vai viver na presença de Deus, que pode viver na presença de Deus, são as seguintes: 4 marcas. Primeira, tem mãos limpas, suas ações são puras. Segunda marca, tem o coração limpo, significa os pensamentos, as emoções. Terceira marca, essa pessoa tem a relação com Deus, tem a adoração a Deus, recebeu Deus de maneira correta, com sinceridade. Quarta marca dessa pessoa que vive na presença do Senhor é que ele toma cuidado com as palavras dele. Suas palavras são verdadeiras, não são falsas, não são mentirosas. No versículo 5, diz que esta pessoa, no meu texto, na minha tradução, está obterá. Poderia ser receber. Receber do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Então, aquele que não recebe o Senhor com mentiras, com falsidade, com leviandade, esse recebe é o mesmo verbo. Deveria ser traduzido para o português com a mesma palavra, porque os 2 verbos no texto bíblico original estão ocorrendo no mesmo contexto. Por isso que a tradução poderia e deveria ser a mesma, na verdade. Esse receberá o que de Deus? A bênção de Deus. E qual é a maior bênção de Deus? A presença dele. Porque a presença de Deus traz salvação, traz paz, traz consolo, traz vida, traz alegria. Então, o salmista diz: receberá, nassá é o verbo, a bênção de Deus e a justiça que vem da sua salvação. O texto bíblico nos ensina que tem algumas características da pessoa que pode viver na presença de Deus. Deus providencia o que ele pede. Ele pede que tenhamos mãos limpas, coração limpo, lábios limpos, o espírito limpo. Ele faz isto através de Jesus, o seu Filho, que morreu na cruz por nós. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, ele estabelece o padrão e ele fornece os meios para que nós possamos alcançar esse padrão. É crer em Jesus, confiar no Filho de Deus como nosso Salvador, o nosso pastor, o nosso Criador, o Deus Santo. A terceira e última parte deste salmo, terceiro parágrafo, vai do verso 7 ao verso 10. O salmista pergunta. Ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É como se a arca estivesse entrando em Jerusalém. As portas tinham que ser abertas. O Senhor ia entrar. Ele está ali representado pela sua lei, a sua palavra. Então, Davi, escrevendo esta canção, faz esta
essa referência aos portões de Jerusalém. E ele pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Ele diz: o Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso, Ele é forte e poderoso, mas não para oprimir, não para mutilar, não para matar. Ele é forte e poderoso para perdoar, para vencer o mal com o bem, para resgatar, para regenerar, para restaurar, para promover a reconciliação. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A palavra glória é uma palavra muito importante em toda a Bíblia. Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 33, ele pediu a Deus para que mostrasse a ele a sua glória. Mostra-me, Senhor, mostra-me a tua glória. E logo em seguida Deus faz passar diante de Moisés a sua bondade, o seu nome, sua misericórdia, sua compaixão. Significa que a glória de Deus encontra-se relacionada com a bondade de Deus, com o nome de Deus, com o próprio Deus, porque o nome de Deus tem a ver com o próprio Deus, com a misericórdia de Deus. No Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E no capítulo 2 do Evangelho de João, o apóstolo de Jesus disse que Jesus Cristo principiou o seu ministério em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Revelou ali a sua glória e os seus discípulos creram nele. A glória de Jesus tem a ver com a glória de Deus, com o amor de Deus, com o poder de Deus de transformar água em vinho, de fazer de você e de mim novas criaturas. Entrega a sua vida para o Senhor, confia nele, porque assim você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.